A paz do Senhor, queridos. Bendito seja o Senhor. Vamos ouvir o que tem a nos dizer o profeta Isaías. No capítulo 46 do seu livro, a partir do verso 9. Isaías 46, 9 e 10, na nova tradução na linguagem de hoje. NTLH. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse que ia acontecer, o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Até aí, irmãos, podemos assentar. Glórias a Deus. Nós vivemos, irmãos, isso é de conhecimento de todos. Nós vivemos tempos de incerteza, tempo de instabilidade, inclusive no nosso país. O mundo, então, está em constante mudança. E há na mente e nos corações de muita preocupação. E muitas vezes surge aquela pergunta: para onde estamos indo? O que Deus está fazendo? É uma coisa normal de todo ser humano. No entanto, a palavra do nosso Deus, ela, não o pastor Carlão, mas a palavra do nosso Deus, ela nos assegura que Ele, o Senhor, Ele continua no controle absoluto de tudo, de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos queridos, das nossas finanças, dos nossos sonhos. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e Ele tem o melhor para aqueles que o temem e vivem conforme a sua vontade. Nada, meus irmãos, foge da soberania de Deus. Todas as suas promessas se cumprirão no tempo determinado por Ele. Como diz o escritor de Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Há tempo de nascer, há tempo de viver e há tempo de morrer. Glória a Deus. Muitas vezes eu fico preocupado com alguns crentes que acham que quando ele se defronta na frente de um defunto, ele tem a obrigação de orar para que o defunto ressuscite. Isso é uma falta de sabedoria. Por quê? Porque nascer, viver e morrer é algo natural. É algo que Deus já determinou. Foi assim desde o início. O que cabe a nós? Nos conformar com a sua vontade. No entanto, se houver dele para alguém uma manifestação segura e verdadeira do que ele quer fazer com relação ao defunto, que seja feito. Porque nós cremos no milagre. Nós cremos no impossível. Porque para Deus não é impossível, louvado seja o seu nome. Todas as coisas estão sobre a sua soberania.
todas as suas promessas, elas se cumprirão num tempo determinado. A soberania de Deus é o governo absoluto e incontestável sobre todas as coisas, como nós falamos. O céu, a terra, debaixo da terra, todas as criaturas criadas, todas as coisas estão sob o governo soberano do Altíssimo. Louvado seja o seu nome. E as coisas, como eu já disse, serão cumpridas conforme a sua vontade, no perfeito tempo que ele assim determinar. No tempo certo que ele assim determinar. Glórias a Deus. Ele está no controle, sua vitória, ou seja, a nossa vitória, está garantida, irmão. Tenha fé. Tenha fé. A nossa fé não é uma fé irracional, a nossa fé é uma fé racional. Por quê? Porque nós cremos naquilo que está escrito e que foi escrito pelo dedo de Deus. Glória a Deus. Deus governa sobre tudo. Nada acontece sem a sua permissão. Por mais que os homens planejem, a vontade soberana de Deus é que sempre vai prevalecer. Jesus disse isso, não foi? Seja feita a tua vontade. Jesus tinha uma vontade naquele momento que ele estava indo para a cruz. Mas ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Porque a sua vontade, eu sei que ela é perfeita, eu sei que ela é boa, eu sei que ela é agradável, e eu sei que ela é soberana, e eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor. O Senhor tem para mim uma bênção, como uma medida de uma botija que é cheia, e começa Deus sacudir, e enche, e começa a transbordar, e Deus soca para caber mais, e sobejar, e cair para fora. Para quê? Para que os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que caem da nossa mesa, irmãos. Tem muitas pessoas aí fora que precisam das migalhas da nossa mesa. Agora você imagina uma coisa. O pão que Deus dá, ele é bênção? É bênção. E a migalha desse pão é o quê? Bênção também, glória a Deus. Então, quando nós sobejamos na bênção que Deus nos dá, e caem migalhas pelo nosso caminho, que muitas vezes vai ser comida por pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos, as migalhas que esses vão comer será bênção para a vida deles também, como foi para a mulher Ciro-fenícia. E Jesus foi lá para a região, fora de Israel, e a mulher Ciro disse: Senhor, cura minha filha. Eu não vim para isso. E ela fala para Jesus: Senhor, os pequeninos caem das migalhas que caem da sua mesa. Naquele momento, Jesus falou: mulher, vai, porque a tua filha está curada. Glória a Jesus. A migalha que caiu da mesa daqueles que Jesus serviu, naquele momento, fez com que a filha daquela mulher fosse curada. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus governa sobre tudo, sobre todos, sua vontade é soberana. Ele controla os reis, ele controla as nações. Como nos disse o profeta Daniel, Deus muda os tempos e as estações. Deus remove os reis e estabelece reis, determina os tempos e as estações. Glória a Deus. E outro profeta dizia: bem sei que tudo pode, Senhor. Bem sei que nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Eu sei, Senhor,
que a sua vontade é soberana e sempre se cumprirá no tempo determinado. Assim, nós não precisamos temer o caos aparente desse mundo. Não temos que temer o dia de amanhã. Glória a Deus. O poder que governa os céus, o poder que tem autoridade sobre o mar, o poder que governa a terra, tudo está sob o controle do Senhor. E alguém deve perguntar: Senhor, quando que o Senhor cumprirá as suas promessas? Muitas pessoas que são assim, são ansiosas, né, como os discípulos. Senhor, quando é que o Senhor vai estabelecer o reino, né, para Israel? Não foi o que os discípulos perguntaram a Jesus? Jesus falou: não vos compete a vocês conhecer os tempos e as estações que o Pai reservou tão somente para si. Glória a Deus. Não vos compete conhecer o tempo em que Deus vai fazer o milagre na sua vida. Não vos compete conhecer o tempo onde Deus vai transformar ou Deus vai dar cumprimento à sua oração. O que nos compete é confiar. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o soberano vai atender. Porque a palavra de Deus diz que não tem um filho que pede um pão para o pai e o pai lhe deu uma pedra. E Jesus diz assim: quanto mais o vosso Pai Celeste, aleluia. Quanto mais Deus. Deus está preocupado com a sua vida a cada segundo, irmãos, tenha certeza disso. E a palavra de Deus diz que você, que o povo de Deus, que é Israel de Deus, que a igreja de Deus, é como a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. Não sai da sua retina. Devemos lembrar que Deus não está atrasado em suas promessas. Não há atraso nenhum nas promessas de Deus. Por quê? Porque as promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. E é assim a vida, não é assim a vida? Quando você tem 12 anos de idade, você começa a sonhar, uma menina começa a sonhar em ser mãe, né? Geralmente, lá em casa, a minha está apaixonada com a prima dela, que nasceu agora há 2 meses, 3 meses. Apaixonada, pega no colo. O que está passando na cabecinha dela, hein? Que ela quer ser mãe. Eu também quero um bebezinho desse. Mas não está na hora dela ter o bebezinho dela. É ou não é? Todas as coisas têm um tempo determinado. Se tem um tempo determinado no natural, que é uma menina crescer, 12 anos, 14, 16, 18, 20, engravidar, ter um filho, a ordem natural é essa. Mas a ordem do sobrenatural não é nossa. A ordem o sobrenatural, irmão, ele não anda, ele não age de acordo com o natural. Por isso que ele é sobrenatural. A filosofia fala que isso transcende, ou seja, sai da imanência. O que é a imanência? É aquilo que está no seu cérebro, que você vê, que você toca, que você vê. É aquilo que é concreto, aquilo que está ali diante de você, que você pensa, que você acha. Isso é uma coisa que é imanente. Imanente. Eu estou vendo vocês aqui, isso é uma coisa imanente. Mas eu não estou vendo o que está acontecendo com vocês amanhã. Isso que vai acontecer amanhã transcende. Você está entendendo? Não está no nosso poder, mas está no poder de Deus. Porque mas Deus não tem passado, não tem presente e não tem futuro. Deus está fora do tempo. Se Ele está fora do tempo, então Ele está vendo
tudo que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Diante dele, isso é uma coisa só. Então, nós não podemos nos preocupar, nós não podemos enfermar, nós não podemos perder a nossa paz por aquilo que não está no nosso controle. Você não pode perder a paz quando o seu filho de 15 anos vai numa festa, e aí ele demora, da meia-noite, da 1 hora, das 2 horas, e você, ai, o que eu posso fazer? Não, você não pode fazer nada. Essa situação transcende ao que você pode fazer. O que você pode fazer naquele momento é colocar o seu filho diante de Deus e orar por ele. Porque isso transcende. Agora, o que não transcende? O que não transcende é o natural. Então, no natural, você pode fazer o que por ele? Você pode entrar no carro e ir atrás dele. Aí você descobre lá na pracinha, com os coleguinhas lá, você vai lá, não fala nada, vai chegar, entrar dentro do carro, leva para casa, chega em casa, dá-lhe uma surra de cinto. Isso você pode fazer. Então, tem coisa, como diz o profeta Abacuque. Abacuque diz assim, olha, eu tenho uma visão, mas essa visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e ela não vai falhar. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Olha a sabedoria do profeta. Eu tenho uma visão, Deus me mostrou um negócio, vai acontecer. Calma, espera. Porque tem um tempo determinado. Mas eu sei que vai acontecer. Jesus vai voltar, irmão. Eu tenho essa visão. Apocalipse 7 diz, porque ele virá nas nuvens, todo olho verá. Mas eu quero Jesus. Calma. Tem um tempo. Espera. Pode tardar. Mas vai chegar. Aleluia. Vai chegar. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é filho de homem para se arrepender. Louvado seja o seu nome. Se a visão tardar, espera. Porque certamente virá. Tudo aquilo que Deus prometeu, acontecerá. Por quê? Porque Deus vela, profeta Jeremias, capítulo 1, no primeiro capítulo lá de Jeremias. Porque Deus vela, Deus cuida da sua palavra para fazê-la cumprir. Amém? Deus falou, faça-se, acabou, vai acontecer. Nem Deus mais tem poder para... Por quê? Porque ele determinou, e quando ele determinou, determinado está. Jeremias está falando isso. Deus cuida, Deus vela sobre a sua palavra, para que ela se cumpra. Aleluia. Jesus nos alertou lá em Mateus 24, sobre os sinais que antecederiam seu retorno. Ele não falou quando esses sinais, ele falou que antes dele vir, aconteceriam esses sinais. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, perseguições. Quando olhamos para o cenário mundial atual que vivemos, nós vemos profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Muitos dos sinais mencionados por Jesus em Mateus 24 já tiveram seu cumprimento, como é o caso da destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. No entanto, nos nossos dias, nós vemos estabilidade geopolítica, vemos a tensão entre nações se aumentando, como profetizado em Mateus 24. Na geração de Jesus aconteceu tudo isso. Aconteceu guerras, terremotos, fome, Jerusalém foi destruída. O templo, na época de Antíoco Epifano, 100 e poucos anos antes de Jesus, foi profanado pela profecia de Daniel.
Então, o tempo ele vai indo, e as palavras do Senhor, nas suas épocas, vão se cumprindo. Muitos dizem que essas profecias já se cumpriram e acabou. Não, eu tenho outro pensamento. Se cumpriram, estão se cumprindo, e ainda vão se cumprir mais. É o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro. Que o Senhor falou para João. As coisas que são, as coisas que eram e as coisas que acontecerão. Glória a Deus. É um preterismo passado, parcial. É um historicismo. Vai se cumprindo coisas na história. E é também um futurismo de coisas que ainda vão acontecer. E neste processo, como eu falei no início, Deus está no controle. Aleluia. Por que nós nos preocupamos tanto com as coisas que não estão na nossa alçada? O que está acontecendo, por exemplo, nos nossos dias, que aconteceu em toda a história da igreja, irmãos. João já dizia, saíram no nosso meio falsos profetas, apostasias e tudo mais. Sempre aconteceu na história da igreja. Você vai estudar a história da igreja, o primeiro e segundo século, foi 200 anos só de apostasia, de hipocrisias, de heresias. Os concílios de Nicéia, concílio de Laodiceia, não, outros concílios, arrumando as coisas, porque aparecia um maluco de um Marcião que falava num troço, aí aparecia um outro doido de um arianismo, e um outro débil mental falando de coisas da filosofia grega, e a coisa ia apostatando e tal. Mas, meu irmão, a igreja sempre teve os seus homens e mulheres que iam colocando a doutrina, a coisa, no seu devido lugar. O que é que nós temos visto hoje, nos nossos dias? A apostasia. Muitas igrejas se afastando da sã doutrina e abraçando ensinos distorcidos, com michão nos ouvidos, como Paulo dizia. Toda hora é uma novidade, uma teologia do coach. O sujeito não prega mais que Jesus é que é importante. Não, ele prega que você é que é importante. O que é isso? Onde é que nós estamos? Vai começar o culto e o sujeito... Sejam bem-vindos, vocês estão na sua casa. Vocês estão aonde? Onde que vocês estão? Fique à vontade, vocês estão na sua casa. Que é isso? Vocês estão na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aqui é lugar para cultuar a Deus. Eu não gostei do culto. Acho que o culto foi... O culto não foi para você, criatura. O culto foi para Deus. Então nós estamos vivendo um tempo difícil, conturbado na igreja. Principalmente na igreja brasileira. Mas o verdadeiro discernimento está na vida daquele que teme a Deus. Irmão, fala uma coisa para você. Aquele que teme a Deus não será enganado. No passado, quando eu me converti, Manuel, 40 e tantos anos atrás, os crentes eram menos sabidos. Sabiam muito menos de teologia, não sabia nada de filosofia, sabia coisa nenhuma de sociologia. Livros era um ou outro que aparecia para a gente ler. Não tinha internet, não tinha pastores que traziam mensagens maravilhosas todo dia, não tinha um ensino, não tinha seminário. Mas tinha uma coisa, aquela geração. Aquela geração era de crentes menos sabidos. Sabido no sentido de saber muito, né? Mas não existia tanta heresia naquela geração como hoje, irmão. Havia muito mais temor. Havia muito mais santidade. E hoje nós temos uma geração de sabidos, de pastores PhD, de pastores doutores em ciência da divindade,
de tanta coisa, de teologia disso, de teologia daquilo, de movimento R&B, e internet e tal, igreja com 5.000 pessoas não existia no Brasil, irmãos. Tinha 2, se eu não me engano, 3. Lá em São Paulo tinha Amor, Deus é Amor, do falecido apóstolo. Ele fez uma igreja para 10.000 e enchia. Tinha uma Assembleia de Deus no Brás, também lá em São Paulo, que tinha muita gente, muita. No Rio de Janeiro tinha lá Cascadura e Madureira. Assembleia de Deus, muita gente. Mas, meu irmão, na década de 80 e tal, as igrejas eram isso aqui. Era meia dúzia de gente. 100, 200 pessoas, 300 pessoas. No entanto, o evangelho pegava fogo. E não é à toa que hoje o Brasil é praticamente um país evangelizado. Totalmente evangelizado. E hoje? Igrejas poderosas, enormes, cheias, shows. É aquele negócio, né? O culto hoje não foi bom, não foi porque não teve show. Não gostei do jogo de luz, a parede preta não estava legal, as lâmpadas de neon, esse troço, não sei. Não, vapor de sódio. As lâmpadas de vapor de pódio não estavam bom. O guitarrista, ele errou uma nota. O baterista estava batendo muito alto. A cadeira estava desconfortável, nós precisamos comprar umas cadeiras de veludo, um absurdo, cadeira de plástico. Vamos voltar que o culto, que a mensagem não é essa. Todo cristão verdadeiro entende quando a mensagem ela é verdadeira. Você é um cristão verdadeiro, você não será enganado. Você sabe que quando é a verdade, ela é verdadeira. Por isso que a Bíblia fala, um fale e os outros julguem. O profeta fala e a igreja julga o que o profeta falou. O que eu estou falando e vocês têm que estar me julgando. Como os de Bereia, lá na Bíblia, olhando. Paulo falou, ressurreição, tal. Ressurreição nunca vi falar. Não, vamos ver aqui no... E Jesus falou, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Glória a Deus. Aí eu pergunto, quantos crentes estão examinando as Escrituras? Mas quantos crentes hoje de manhã, em vez de ler a Bíblia, ligou o YouTube, lá num desses aí de pregador de... Tem um que todo dia ele tem uma palavra. Ele fala assim, o Senhor hoje tem uma bênção para o seu coração. Glória a Deus. Na nossa época, isso se chamava caixinha de promessa. Lembra? Quem sabe da caixinha de promessa? O menino talvez não saiba. É uma caixinha cheia de papelzinho com versículos bíblicos, mas só tinha versículo bom. Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Ai, que bênção. Hoje o evangelho está desse jeito. Quando você traz um apertozinho de nada, o crente espana e vai para outra igreja. Não gostei do que esse pastor falou. Vai embora. E aí, irmão, muitos desta geração têm escolhido ouvir a mentira. Aqueles que não aceitam ouvir a verdade vão ouvir a mentira. Ou é verdade ou é mentira. Se você não aceita ouvir a verdade, você então vai ouvir a mentira. Não podemos mudar a mensagem a cada época, a cada geração, mudando a Bíblia de tempos em tempos, de anos em anos, para agradar a geração daquela época. Não, passando não, agora é a geração hippie da década de 60. Não, rapaz, a Bíblia nunca fala, não fala que não pode ensinar, fumar um cigarrinho um beckzinho, né? Sabe o que eu estou falando, né? Porque a internet agora você não pode ficar muito, né? Não pode. Aí o pastor dava um jeito, deixa ele, isso aí é chofe. Aí vem a outra geração, aí vem a geração do adultério, aí vem a geração do casa-descasa, casa-descasa, não é? A última geração, pelo que eu saiba, se eu estiver enganado, o pastor Manel, Ana, o pastor José,
me falem depois, no final do culto, mas para mim a última geração foi a do casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Tinha um pastor famoso que tinha 3 casamentos nas costas. Agora está na apostasia, fazendo propaganda com babarorixá no horário político, pedindo voto para aquele. Então, são sinais do fim das épocas. Lembra que eu comecei a falar dos sinais do tempo? Eu não desviei a minha mensagem, não. Estou falando dos sinais dos tempos. Aí tem aumento do controle global. Na China, um chinês, se ele furtar um celularzinho aqui de uma pessoa só para tomar uma cervejinha, em 7 minutos, a polícia descobre onde é que ele está, o nome dele, a família dele, o CPF dele, tudo. 7 minutos. Por quê? Existe mais de 200 milhões de câmeras espalhadas na China para a leitura facial. Todo chinês, pensa que chinês é a cara de um cara dele? Não, tem diferença. Aí o cara comete um crime aqui, quando ele chega em casa, está a polícia lá esperando. Ué, o controle social que está vindo aí, que eu não vou falar agora, porque isso é uma pregação para 1 hora. Mas nós estamos caminhando para quê? Para que o anticristo, o filho da iniquidade, o governo final que vai vir, tenha o controle de tudo, como a Bíblia diz. Quando a Bíblia falou no passado que não comprariam, que não venderiam, né? Se não tivesse a marca, as pessoas diziam, como é que vai ser isso? Hoje nós sabemos. O Drexel, que é uma moeda digital que o Brasil deve lançar em 2026, é o primeiro passo para a moeda digital. Então, não vai ter mais moeda, papel, entendeu? Não vai ter mais moedinha para Felipe botar aqui no alguma. Pô, meu irmão, bota uma notinha de R$2 ali, né? Porque só moedinhas, as crianças ficam até mal acostumadas. Mas o que acontece? A moeda digital, aí você fez alguma coisa, não agradou o poderoso que tiver no poder, simplesmente vai na sua conta e tira tudo que você tem. E aí? Então, nós estamos vivendo já, entrando para um aumento total de controle da sociedade, de tecnologias de vigilância, de medidas que indicam a preparação para um sistema mundial, fruto de uma engenharia social para facilitar o governo do anticristo. Mas tem uma coisa que eu quero te falar. Igreja, atenta agora para o que eu vou te falar. Presta atenção agora no que eu vou te falar. Nós não estamos esperando o anticristo, criatura. Para quer dizer, quem será? Pastor, quantas vezes me perguntam isso, irmão? Pastor, quem é o anticristo? Quem é o anticristo? Eu lá quero saber quem é o anticristo, rapaz. Nós estamos esperando Jesus Cristo. O anticristo, meu irmão, ó, a Bíblia diz que Deus vai acabar, vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca. Aleluia. Vivo para Cristo, pois nele eu encontro vida. Não é o anticristo que me dá vida. Vivo para Cristo, por causa do propósito e da esperança na eternidade. Não estou esperando o governo mundial. E espero nem estar aqui quando ele estiver estabelecido. Devemos viver separado do pecado, irmão. Eu tenho que viver guerreando, esmurrando a nossa carne. Porque a nossa carne é terrível. Temos que ser vigilantes e firmes na fé. Jesus falou em Lucas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Oh, glória a Jesus. A vossa redenção está próxima. Não é o anticristo que está próximo, é Jesus que está próximo. Nossa esperança não está no mundo. Nossa esperança está na promessa da vinda gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja. Permaneçamos, então, firmes, sabendo que Deus, Ele é soberano.
e que suas promessas jamais falham. Glórias a Deus. Deus cumpriu sua promessa ao conduzir Israel à terra prometida sobre a liderança de Josué. E ali, depois, posteriormente, estabeleceu o reino sobre Saul, Davi e Salomão, conforme suas alianças com Abraão e Davi. Deus cumpriu a sua promessa. Assim, como Deus cumpriu sua promessa feita a Israel, Ele também nos conduzirá para o reino prometido. Glória a Deus. Ele vai garantir, Ele garante a nossa vida eterna. Ele garantirá a vida eterna àqueles que creem em sua palavra e seguem o seu caminho. Bendito é o seu nome, é Senhor. Baruch rabá Hashem Adonai, aleluia. Jesus, ao dizer, cedo venho, nos lembra da promessa da sua volta. E essa afirmação, registrada no livro de Apocalipse, revela que ele retornará para estabelecer o seu reino de paz e justiça. Glória a Deus. A expectativa da volta de Jesus, de sua vinda, então, nos convida a viver com esperança e vigilância, sabendo que a história não termina aqui, mas que um futuro glorioso nos aguarda, onde não haverá mais dor, sofrimento ou maldade. Glória a Deus. Finalizando, portanto, viver na expectativa da volta de Jesus é viver com propósito e com coragem. Todos os dias, quando eu acordo, eu tenho aliás, todas as noites, quando eu me deito, eu tenho um propósito. E todos os dias, quando eu acordo, eu tenho coragem. Mais um dia que o Senhor nos dá. A Bíblia fala em Salmo: eis o dia que o Senhor fez para mim, vivamos nele. Hoje é o dia que Deus fez para nós. Glória a Deus. Portanto, viver na expectativa de Jesus voltar é viver com propósito, como eu falei, com coragem. Que essa verdade, glória a Deus, nos inspire a manter nossos corações voltados para o Senhor, aguardando com alegria e prontidão o momento em que Ele virá cumprir a sua promessa de redenção. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos glorificar o seu nome. Bendito é o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor. Glórias a Deus.